em Cristo não vai esconder caso de pedofilia, né? Uhum. E outra coisa, se a pessoa não pode casar porque ela tem que se dedicar inteiramente a Deus, à igreja e aos devotos, o que você acha, por exemplo, do padre Fábio de Mello, que adotou uma boneca? Uma boneca. Tá? Tem poucas coisas que eu acho que eu não trabalhei. Trabalhei, tipo, cigarro. Não trabalharia com cigarro. Né? Tanto que eu nunca fiz publicidade. Hoje eu não trabalharia mais, tá? Eu sou católico hoje e tal, não vejo essa volta. Mas na época eu não achei nenhum absurdo. Eu achei tranquilo. E bom, hoje acho que é outra visão. E o pessoal também que paga, tipo, OnlyFans, Privacy, eu não consigo entender. Com a quantidade de pornografia grátis, pra mim, quem faz OnlyFans e Privacy, depender de mim, morre de fome. Mas sabe o que eu já reparei? Reparei que boa parte das mulheres que vendem OnlyFans, quem compra no primeiro stand são as pessoas ao redor dela. Só pra ver. Mas só isso ela não ia ganhar o que ganha. Não ia, uma hora Eu ela acho, consegue pra gerar o mim, resto. a pessoa que paga por isso tem algum problema mental. Ela tem algum problema, assim, de ela precisar exercer poder, porque até onde eu sei, eu vi uma entrevista, acho que da Mulher Melão, que ela fala que a pessoa pede coisas e ela faz. Então, eu acho que é a pessoa que tem algum problema mental, ou algum problema de convívio social, e ela precisa ter poder sobre pessoas. Eu nunca pagaria por isso. E eu falo pras mulheres, se você conhece um cara e você descobre, se você vê lá na fatura do cartão, tem Privacy ou tem OnlyFans, foge. É um cara Foge doente. desse cara. Eu acredito. Eu acho que não é uma pessoa Ó a capa boa aí pro Matheus muito aí. bem da Quem cabeça, consome... Não quem consome. Quem paga. Quem paga. Quem paga, não quem consome. Quem paga. Se a pessoa me der lá, sei lá, eu não conheço ninguém que tenha... No acesso. Não. Alguém que apareça nesse... Tipo, a única pessoa que eu conheço que faz Privacy e OnlyFans é aquela que ficou famosa, que é a beisola do Tinder. Martina. Eu não tenho interesse em ver ela pelada. Não me chama atenção. Não é uma mulher que me chama atenção. Sei lá, se fosse a tiazinha, que é linda, ou a Sandy. A Sandy talvez eu pagaria pra ver. Acho que talvez eu pagaria pra ver. Talvez não, pagaria. Mas só pra ver e acabou. Mas se alguém me desse um acesso grátis, eu olho. Mas pagar? Nem a pau. Mas você não acha que hoje a gente sabe muito melhor quais são os problemas relacionados ao uso da pornografia do que sabia 20 anos atrás? Tenho certeza disso. Hoje Eu a já gente falei sobre entende bastante como a pornografia destrói o cérebro do cara. Mas o consumo continua alto. Eu já cansei de falar pros jovens. Não consumo. Eu sou um cara que... Na sua época eu não sabia. Não. Sabia. Pessoas sabiam. Mas não era de... Não sabia muita coisa. Eu sou um cara que eu sou viciado em algumas... Por exemplo, eu consegui me desviciar do açúcar. Eu comia açúcar pra caramba. Eu não consumo mais. Não se sabia, na minha época, dos O que era problemas o do açúcar, açúcar. Né? Eu ainda... Uma coisa que eu não consegui tirar o vício, o chocolate. Eu não consigo não comer, ficar muito tempo sem chocolate. Sou viciado. Hoje se sabe mais. Na minha época eu não sabia, né, sobre isso aí. Hoje se tem, obviamente, muito mais informações sobre isso. E eu acho que no caso da pornografia, primeiro é sensibilização, né? Sensibilização aguda em relação a... Muitos sofrem problemas de impotência. A pornografia vai fazer a pessoa que ver muita pornografia, ela vai ter dificuldade com relacionamento. Sim. Ela vai ter dificuldade com relacionamento. Então ela é ruim pra homem, é ruim pra mulher. É ruim pros dois. Já falei sobre isso. É a mesma coisa também os caras agora tá tendo muito. Vocês vão já no Júnior lá, né? Isso. Do Redcast, né? Eles falam muito das mulheres que se relacionam com muitos homens, né? Sim. Porque a mulher sempre vai. A mulher teve 50 parceiros, 100 parceiros. Ela sempre vai comparar. É vai o mesmo comparar. problema da pornografia. Ela sempre vai comparar. Fala, o fulano de tal era melhor de cama que você. Sim. O cara era. Mas o dava mais segredo aí é ser adrenalina. melhor de cama do que os outros. Quê? O segredo aí é ser melhor de cama do que os outros. Aí é Concordo, difícil, mas eu né? não tenho verdade pra isso, entendeu? Não, apesar que eu... Não vou falar. Acho que a intimidade a gente não deve ficar... Mas tudo bem, né? Mas eu acho que é pior pra mulher do que pro homem ter vários relacionamentos. O homem não deve ter muitos relacionamentos e a mulher também não. Mas a mulher, por ser mais emocional, eu acredito, tô falando que é pior pra mulher do que o homem. E a mulher, isso a Bíblia fala muito sobre isso, né? Lógico. Olha, você é uma pessoa religiosa? Eu já falei isso várias vezes. Eu estou estudando a Bíblia tardiamente. Deveria ter estudado antes. Mas eu acho bom não ter estudado antes. Porque tudo que tá na Bíblia eu aprendi... Não, obviamente não tudo, mas muito do que tá na Bíblia eu aprendi na raça. Então o cara que aprendeu na teoria, lendo só a Bíblia, ele pode ser convencido do contrário. Eu não vou ser convencido do contrário. Porque eu aprendi apanhando que o que tá ali na Bíblia tá certo.
E praticamente a gente vê a maioria das situações sociais que você vai passar na vida, e você tem várias situações sociais que são canônicas na vida dos seres humanos, ela tá lá explicada na Bíblia, ela já tá exemplificada. Então você antecipa os problemas e sabe lidar com eles. Então eu estou estudando tardiamente, é muito difícil estudar a Bíblia e entender de verdade. Eu brinco que falo que a questão do perdão, eu levei 40 anos para entender, claro que eu não estudo a Bíblia há 40 anos, mas tô falando que o tempo que eu adquiri de vida para entender o que é não o perdão, É liberar o perdão, né? Não, desculpa, eu até usei a palavra errada. É o arrependimento. Que eu entendi o arrependimento, aquele arrependimento do Porta dos Fundos. Aí o Hitler matou 7 milhões de judeus e ele fala, me arrependi, pronto, vai pro céu. E não é assim. Você não engana a Deus. Então eu falo, o arrependimento cristão, o arrependimento real, eu levei 40 anos pra entender o que é. Entendeu? Então, não é, parece que é uma coisa idiota, mas não é. E eu vejo a maioria das pessoas que falam sobre arrependimento não entendem o que é o arrependimento real, o arrependimento de verdade. E é muito difícil você se arrepender. Se arrepender de verdade, eu lembro de uma situação, eu já falei sobre isso, não contei a situação, porque eu me arrependo e me envergonho, que é uma situação que fala, putz, essa eu me arrependo, eu queria ter voltado atrás e não ter feito desse jeito. Esse é um arrependimento genuíno. Isso, e a única coisa que eu lembro na minha vida é que eu tenho arrependimento. É a única. Mas eu acho que talvez lhe falte uma coisa, que eu acho que eu fazia muito menos quando eu não era católico, que é o exame de consciência. O que defende a Igreja Católica? O indivíduo está numa relação permanente com Deus e ele deve estar sempre se questionando acerca de suas próprias atitudes. E ele deve estar sempre se questionando no que eu poderia ter feito diferente, como eu poderia ter agido. E ele, para isso, ele vai colocar um padrão moral. Qual que é o padrão moral? É o padrão da santidade. É o padrão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele coloca esse padrão, ele tem um padrão extremamente atípico do ponto de vista das ações do homem. Nós não conhecemos nenhum caso de alguém julgado injustamente que tenha pedido a Deus que perdoasse aquelas pessoas. Nós não temos nenhum caso de alguém que no seu processo de defesa... Eu acho que tem, eu acredito que tem. Que pessoas, até pelo cristianismo... Lembrando, eu sou a favor do cristianismo. Eu tenho várias ressalvas com o catolicismo. Por quê? Você vê, por exemplo, a CNBB. Pra mim, quase não tem uma pessoa honesta ali dentro. Mas para que serve? Tudo comunista. O próprio Papa, você vê o Papa, que o Papa tá tendo atitudes cristãs? Mas até Sim. os católicos, né? Me diga uma atitude não cristã do Papa. O Papa, por exemplo, falou, entre outras coisas, ele falou que todas as religiões, todas, inclusive o satanismo, levam a Deus. Tá errado. Está escrito na Bíblia, que só Jesus é o caminho à verdade. Sim, e é o que ele acredita. Mas não foi o que ele falou. Não foi o que ele falou. Que todas as religiões possuem verdade. Não. Ele falou que todas as religiões levam a Deus. E não são. Então, os caras que têm uma religião que fala que você tem que matar quem não é da religião dele, essa religião leva a Deus? O único que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele falou isso. Vamos chegar lá. Quando ele diz que as coisas são caminho, ele não está dizendo que elas são o caminho derradeiro. Por exemplo, quando nós chamamos os protestantes de irmãos, nós não estamos dizendo que eles têm a religião verdadeira. Mas são irmãos. Todo cristão é irmão. Mas nós estamos dizendo que eles partilham de certo aspecto da verdade. Sim. Aquele que não é ateu, ele partilha de uma dimensão espiritual. De uma dimensão maior do que si mesmo. Partilha, por exemplo, de uma noção moral. Partilha, por exemplo, de uma noção de vigilância. De todas as questões que refutam o materialismo, que tratam, de fato, uma vida maior do que a que existe aqui. Então, é nesse sentido que o Papa estava colocando. O Papa, na verdade, eu acho o seguinte... Entre todas as religiões que existem no mundo, você entende, então, que nenhuma te afasta de Deus? O quê? Entre todas as religiões. Entre ter uma religião e não ter uma religião, o que é melhor? Depende da religião, é melhor você não ter. Então, depende da religião, é melhor você não ter. Se tem uma religião que diz que quem não acredita no meu Deus tem que ser morto, essa religião te afasta de Deus. É melhor você não ter uma religião. É melhor não ter. Uma religião do tipo. Acho que tem. Opa! Sim, pô. Opa! E o... Se você falar que o islamismo, no geral, ele não prega
Isso, Eles pregam? eu até entendo. Agora que você tem inúmeras vertentes Então, mas dele essa é a que questão. pregam. Então essas religiões é melhor você não ter do que ter. Evidentemente. Quando ele tá se referindo, por exemplo, ao islamismo, ele não tá se referindo a vertentes radicais, majoritárias do islamismo. Assim como quem tá se referindo ao catolicismo, não tá se referindo a sede-vacantistas particulares específicos que acreditam que você deve punir a blasfêmia com pena de morte. Sim. É, E estamos é falando evidente de que ele tá todas se as referindo- religiões. sim, mas é evidente que ele está se referindo ali a todas as religiões no sentido amplo, né? No sentido de que entre as denominações parece não haver nenhuma ali que negue esse aspecto espiritual, nem nenhuma que crie um hábito profundamente distinto. É importante levantar que a discrepância que tem que ser feita é entre o ateu e o religioso. Essa é a principal discrepância aqui. As religiões que a gente tinha aqui na América, onde você tinha que fazer sacrifícios humanos aos deuses, essas religiões levavam a Deus? Elas não são religiões, são seitas. Não, eram religiões. Aí nós quando não você dá um tivemos- outro nome, aí você tá dando uma esquerdista, Esse é o hein? lance. Não Que- sou eu que tô dando. Que chama, por exemplo, invasão de ocupação. Não sou eu. Era a religião dos caras. Você pode discordar do Papa, mas o que o Papa tá tentando dizer é isso. Sim. Entende? É lógico que você pode acreditar que foi mal colocado, mal versiculado. Acredito. Mas ele, Como outras vezes foram. ele mais de uma vez já colocou em encíclicas que a única religião verdadeira é a religião católica. Que o único caminho é Jesus Cristo. E que o único caminho para Jesus Cristo é a igreja católica. O protestante que segue a Bíblia, ele não tá no caminho, então? Aí eu discordo. Ele só será efetivamente salvo por ele estar na igreja invisível. Ele vai precisar de um esforço muito maior do que o católico. Mas igual a igreja católica, tem uma coisa que eu não concordo muito, assim, que eu já fui católico e hoje eu sou protestante, né? Lá eu via lá o padre sem poder ter mulher, né? Aí eu falei, mano, não faz sentido. Não, mas é que o padre ele tem que ter uma vida de santidade, tem que se dedicar à igreja e tal, aí beleza, né? Aí eu comecei a analisar, estudar, e eu vi vários relatos lá, e na realidade é porque a igreja não queria ter que dividir os bens da igreja com a família do papa do padre que morreu. Meu querido, mas E aí não é por isso. Não, eu Essa história sei. existe. Existe Essa história um rito. existe. Existe uma coisa chamada rito. É. E existem muitos padres que casam. No Oriente, praticamente todos os ritos, os padres casam. O rito latino, que é o rito ocidental, é o único rito que o padre não casa. Você acha que o padre deveria casar? Particularmente, sim, eu seria padre se fosse autorizado. Seria? Seria. Você não ia comprar nem a Playboy da Sandy, então eu tô. Mas tudo bem. Por exemplo, eu entendo isso, já ouvi falar disso, por exemplo. Aí você que é católico, eu queria ouvir de você. Que realmente o padre, ele deve se dedicar a Deus Isso. e à igreja, e por isso ele não casa. Isso. Certo? Aí eu tenho várias críticas à igreja católica, por exemplo, ao tanto que já esconderam casos de pedofilia. Eu acho que qualquer pessoa que acredita realmente em Cristo não vai esconder casos de pedofilia. Né? Uhum. E outra coisa, se a pessoa não pode casar porque ela tem que se dedicar inteiramente a Deus, à igreja e aos devotos, o que você acha, por exemplo, do padre Fábio de Mello, que adotou uma boneca? Uma boneca. Uma boneca reborn. Eu acho isso, todo respeito ao padre, mas acho isso patético. Patético. E o cara fez todo o rito, foi lá, fez o documento, né? É uma doença, pois. Né? Pra Se mim, fosse falar, a pessoa olhar, tem pô. problema mental. E o cara Mas- ser padre e adotar uma boneca reborn, eu acho isso patético. Veja, eu também acho patético isso. Mas o lance por que eu citei outros ritos? Porque eles acreditam que é perfeitamente possível ser padre e ter uma mulher. Sim. Então, Senão, não até é como que algo. Você vai entender direito os relacionamentos. Então, mas o padre já acaba conseguindo entender bem os relacionamentos porque ele tá interagindo com muitas pessoas, né? Então, como ele tá sempre ouvindo confissões e tendo conversas, ele acaba ouvindo diversos lados. E uma parte da vida privada das pessoas e dos sentimentos das pessoas que tá inacessível pra gente. Aquilo que se fala no confessionário escandalizaria até mesmo o mais engenheiro Léo dos engenheiros Léos. Justamente por isso ele tem noção de como o homem pode pecar, como a mulher pode pecar, de uma forma que nós não temos. Mas é só. Não é vivida também, né? A dele. Mas Não, tudo mas bem, eu vai acho ver. que você pode aprender com a experiência dos outros. Eu não acho que você tem que viver a experiência pra entender. Mas E- o que acontece? pode- Você falou da questão da pedofilia. Você verdade. acha certo? Assim, me dá a impressão de que o confessionário, ele surge como um sistema de controle.
Nietzsche. Um anticristo. Você acha? Foi daí que você tirou? Não. Na verdade, não. Na verdade, Ele fala exatamente isso no anticristo. Friedrich Nietzsche. Ele fala que é um mecanismo de controle social. Porque o padre, ele tem informação de tudo. Bem, veja só. Primeiro que hoje, na época do Nietzsche fazia algum sentido. Porque na época do Nietzsche, Hoje não faz tinha nenhum. 40 pessoas Sim. na cidade. Hoje tem milhares de pessoas e o padre não lembra a cara de ninguém. Sim. Mas vamos lá. Mas o padre, desculpa, eu nunca fui no confessionário. Você já foi? Já, várias vezes. Tá. Quando você vai no confessionário, o padre ele só te dá a punição ou ele te orienta? Te orienta. Você começa fazendo o sinal da cruz, falando quais Se foram os confessa seus aqui pecados. pra gente ver. Não, Estamos com não é mais de 500 pessoas aqui. Não é assim que funciona. Mas o que acontece? Esse é o momento em que você vai falar as coisas sem descrevê-las. Então, a ideia é você ser o mais descritivo possível, no sentido de, por exemplo, quantas vezes você pecou, com que frequência, em que espaço de tempo. Então, isso você deve dizer. Mas você deve ser discreto em relação a pessoas, em relação a lugares e afins. Até para não escandalizar o próprio padre. E pra não expor outras pessoas. Não expor as pessoas, Claro. exatamente. Então, existe uma forma de fazer isso, principalmente com pecados sexuais, que são pecados mais sensíveis. Então, muitas vezes você utiliza palavras mais delicadas para esse mesmo processo. Mas o que acontece? O padre, ele é uma figura que ele tem sob sua responsabilidade aquelas pessoas. A Igreja Católica, ela foi, na verdade, a figura que menos controlou ao longo da história. Por quê? Porque seus fiéis são extremamente rebeldes. Para pra pensar. Você consegue aplicar uma regra para si mesmo todos os dias? Uma regra. É difícil. Acho que sim, mas tudo bem. Não, consegue, né? Sim. É difícil. Agora imagina aplicar todo o código canônico para si mesmo todos os dias. Os seus fiéis estão sempre saindo daquilo que você Claro. imputa como uma regra. Sim. E, além dessa dificuldade histórica, existe uma outra dificuldade. Que é a dificuldade não só da obediência, que tem uma frase excelente sobre isso. O diabo, ele pode fingir tudo, menos obediência. Ele não pode fingir obediência porque foi justamente a ausência de obediência que lhe afastou de Deus. Então, não existe essa igreja que as pessoas acreditam, a igreja católica que as pessoas acreditam, que é uma igreja monolítica. Em prol de um plano específico. Na igreja existem egos. Sim. Na igreja existe vaidade. Não é perfeita, né? Mas eu não critico a Igreja Católica. Eu conheço padres espetaculares. Quando eu ia pro Rio de Janeiro de carro, eu voltava, pena que isso faz muito tempo, eu não lembro o nome desse padre, eu voltava de madrugada ouvindo um padre na rádio o tempo todo. Esse padre era um cara bom pra caramba. Você ia falando, o cara era genial, sabe? Muito bom. Só que, por exemplo, eu não confio na CNBB, em ninguém Mas eu praticamente também não de confio lá, na CNBB. tá? Não confio neles. Não confio Mas eu nesse não confio na CNBB, eu sou católico. tá? Não confio nesse Papa. Tá? Eu confio nesse Papa. Eu que Você confia vivi nele? com o João O que o Paulo. Papa fez? Nossa, ele falou dos homossexuais lá. O que ele falou dos Ele homossexuais? pegou e... Ele falou, ó, Ah, ele falou assim, ó. ó. Ele apoiou Ele a União falou Civil. Ele Apoiou? ele falou que Onde? ele falou que uma broderagem, beleza. Não pode Dizendo ser que eles têm gay, direito não, a brincadeira. uma família. Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo